Olá, seja muito bem-vindo ao mais um podcast da Polivídeo. O Pode Tudo, é isso mesmo, aqui pode tudo, a gente fala de tudo um pouco. E ao meu lado quem vai dividir o microfone, como sempre, Chico Cofone, esse editor de vídeos, jornalista, tirando muitas dúvidas aqui junto comigo, né, dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. E hoje nós vamos falar com uma jornalista que ela tem cidadania, inclusive portuguesa, está há 20 anos morando em Portugal, então tem muita coisa para falar, tanto aqui do nosso país, que ela atuou em grandes emissoras, como também em Portugal. Vai ser um momento bacana, né, Chico? Vai, bate-papo bem descontraído. Internacional. Exatamente. Muito bom. E nós vamos falar então com Mônica Orefschi Delicato. Seja muito bem-vinda, querida, ao Pode Tudo, da Polivídeo. Muito obrigada. A gente agradece por você aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho, né? Legal. É sempre bom a gente estar fazendo umas visitas em Bauru e acompanhar também os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui. Fico muito feliz que vocês estão aí à frente desse projeto de podcast. É o que hoje todo mundo procura. Exato. E espera essa conversa informal, esse jeito de trabalhar. Então, parabéns também e muito obrigada, né? Chico, Mônica veio passear um pouquinho no Brasil, tirar férias, e a gente está tendo a oportunidade de bater esse papo. Claro. É interessante, é legal, porque a gente que mora aqui na cidade há tanto tempo, às vezes você não vê uma pessoa por muitos anos na mesma cidade. Um dia você olha, mas caramba, você está por aqui e tal. Aí parece que de repente o tempo encurtou. Aquele buraco de minhoca, sabe? Sim. De repente você sai de lá do passado e vem para aqui. Parece que o tempo não passou. Aí eu te vi aqui e falei, caramba, é a Mônica. Nem sabia que ela estava fora. A gente é um pouco quietinho, não faz muito alarde. Chico está mencionando isso porque ele já conhece a Mônica, já conhecia, né, Chico? Aqui em Bauru. Embora você não é bauruense, porém tem história aqui também na cidade. Quase toda, né? A minha vida antes de ir para fora. Mas eu nasci em Bariri. E logo aos 40 dias, minha família se mudou para cá, que a família do meu pai era daqui, e a gente acabou ficando muitos anos, até eu depois ir para Portugal. Mas também tive um período que fui para São Paulo estudar. Fui estudar, trabalhar, fazer cursinho, depois voltei para Bauru, que achei também uma cidade muito gostosa. Tive uma infância deliciosa, com família, com amigos. Era um outro mundo, Bauru era pequeno. Uhum. Bauru era muito gostosa de andar de bicicleta, a pé. Você ia a todo lado. E depois foi crescendo, e é hoje essa cidade bem grande, bem diferente, muito bacana. Acho que tem uma aflorada a cidade finalmente, porque ela, durante um tempo também, a gente observava que Bauru estava um pouco com aquela questão do teatro, que ainda não tinha, aquelas coisas assim. A gente esperava mais de Bauru. E hoje que eu visito e venho, estou aqui por um tempo, vejo essa diferença, essa força que ganhou. Acho interessante, bem interessante. E Bauru fez parte da minha vida até, posso dizer, até os 34 anos, né? Porque eu passei aqui a minha infância, a minha adolescência, tirei minha carta aqui de moto, de carro. Completo. Pacote completo. Curtia muito assim, a cidade e a vida da cidade, dos clubes. Aí fui para a faculdade, fui fazer jornalismo. Comecei a trabalhar aqui em Bauru também, no Jornal da Cidade. Depois tive uma carreira interessante porque eu passei a ser freelance, então eu passei a trabalhar com outros veículos e outros trabalhos, assessoria de imprensa, fotojornalismo, revistas. Então eu fui diversificando também o meu trabalho como jornalista e inicialmente era muito especializado na área de cultura do jornal. E foi uma escola para mim tudo isso. Me serviu assim de base, porque eu tive essa experiência. Então, quando eu fui embora para Portugal, eu tinha um currículo já, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já estava bem preparada. Inclusive, Chico e Mara, eu sou da época do analógico para o digital. Sim, de todas as maneiras, né?
tanto da máquina de escrever para o computador, quanto da edição do jornal, que era, não sei como era antes. Tinha linotipo, depois teve a fotocomposição também. Offset. Que a fotocomposição, que eu também trabalhei com isso. Que era de colar. Fotografava em papel fotográfico, revelava, depois recortava e colava. Eu lembro do Bill. O Bill era o nosso editor. Eu lembro dessa fase. Sim. E depois pegamos a fase da digital. Tanto da fotografia, que eu também fiz analógica e passei para digital. Quando eu saí daqui, eu saí com a bagagem. Já estava trabalhando, inclusive, nas assessorias e nos trabalhos de freelance. Eu trabalhei para a TV Tem, fiz a coluna social deles. Logo no início, o Márcio me chamou, ele era o Márcio ABC, e eu fui para a TV Tem. E era mesmo na época que eu comecei com uma maquininha assim, digital, tão sem vergonha, que você olhava assim, não era nada especial não, mas eu já tive que trocar para agilidade de mandar o material para lá. E assim também com a agência interior, eu trabalhei do Toledo, lá de, não lembro a cidade, mas a agência interior que eu trabalhei, era também, eles exigiam que a gente enviasse o trabalho já digitalizado por e-mail, era coisas que a gente tinha que rapidinho, já era diferente do processo de produção, como era antigamente, né? Antes do analógico, que também tinha correria, né? A gente tinha que revelar o filme, ir lá na bandeja, fazer a foto. Saber se a pessoa piscou na foto depois que já acabou o evento. Eu acabei de dar uma piscada aqui pensando, falei, nossa, imagina se queima e você não tem como ter esse controle, né? Era muita emoção. E a gente, quando eu trabalhei, e eu sempre trabalhava assim em frentes grandes, por exemplo, eu entrei no Jornal da Cidade, era uma página de cultura. E eu fiz um caderno de 12 páginas. E eu depois, na minha faculdade, o trabalho de final de curso foi sobre isso. Então eu comecei aí. Depois disso, eu fui fazendo também assim, quase que como padrão. Quando eu fui para lá, para Portugal, eu abri uma revista só digital, era só online. E trabalhei com Portugal e Brasil, porque eu trabalhava, o Márcio mandava artigo, tinha vários jornalistas que eram amigos meus, que uns estavam como professores, outros como jornalistas, outros como fotógrafos, foram me ajudando com conteúdo. Ai, que legal. Eu, nessa época, foi muito legal, porque foi um intercâmbio bem forte. Eu, em Portugal, também tinha colaborações, mas praticamente eu que produzia tudo, o conteúdo de lá. Então eu tive assim sempre essa iniciativa de fazer coisas que abrangessem assim projetos maiores, que fosse só um tabloide ou isso aquilo. Eu queria fazer coisas mais de ligação. Eu já estava fora e eu o jornalismo muito na veia. Eu queria fazer. Cheguei lá e abri a revista e fiquei com ela 2 anos e meio. Aí eu não conseguia gerir a parte comercial e editorial. Artista não combina com isso. Ou eu trabalhava ou eu vendia. E eu, como não sou vendedora para nada, bem-vindo ao clube. Não sei vender, eu fiquei num dilema. E eu falei, vou fechar, porque eu tinha custos, eu tinha o pessoal que estava aqui, eu colaborava, alguns deles eram remunerados, outros eram colaboradores espontâneos, mas eu tinha compromissos fiscais, tudo com a empresa, não é? Aí eu fechei e fui estudar. Falei, vou voltar dos bancos, porque eu senti necessidade de reflexão, de parar, porque eu trabalhava muito, né? Eu fazia fotojornalismo, assessoria de imprensa, textos mesmos, assim, em áreas específicas, coisas mais soltas, como coluna social, que eu fiz muito também, por causa da fotografia. E, neste momento, eu quis dar uma parada. Você fazia lá também? Lá, social? Lá em Portugal? Não, lá em Portugal, quando eu mudei para lá, eu primeiro trabalhei numa revista que eu fazia traduções. Eu traduzia de inglês para português, era na área de decoração, foi o que eu consegui. Era na Maia, eu estou em Vila Nova de Gaia, que é o distrito do Porto. Maia faz parte, era perto. E trabalhei até a revista já não ter condições de continuar e eles acabaram por fechar.
mas fiquei lá. Era impressa? Era impressa. E depois era uma revista que circulava não só para Portugal, por isso que tinha também que ter traduções para outras línguas. E eu comecei a fazer traduções. Aí, quando eu comecei o mestrado, aí eu fiz a revista. Depois dessa revista, eu fui a revista minha, a Bons Ventos, que era digital. Quando eu terminei, que eu fechei, eu falei, pronto, agora o que eu vou fazer? Vou estudar. Fiz 3 anos de inglês, para aprender bem, para praticar, para estar atuante também com a língua inglesa, porque Portugal precisa também. Há momentos que você precisa ter o inglês, né? Cada vez mais. E naquele momento eu entrei no mestrado. E eu fui analisar 2 jornais estritamente online, os únicos de Portugal, que era Portugal Diário e Portugal Diário e Diário... Eram 2, agora também, eu sou muito ruim de lembrar nomes. Já fiz esse trabalho há muito tempo. Fiz 2 jornais que eram estritamente online. E mergulhei assim nisso. Quis parar, pensar, estudar, ver teoria, para forçar o pensamento crítico, para ter uma evolução. As coisas você vai aprender, aprendi, quero aprender outra, quero fazer outra coisa, quero conhecer isso, quero conhecer... Acho que é, assim, de mim, uma curiosidade de transitar por várias áreas do jornalismo, né? Inclusive acadêmico. Aí eu mergulhei na academia. Aí eu ajudei, o pessoal fazia projetos. Vamos fazer um livro? Vamos fazer um livro disso. Vamos, eu estava junto. E eu fui colaborando. Isso está no meu currículo. Foi um trabalho que eu também gostei muito, porque, assim, como eu analisei aqueles 2 jornais e fui fazer análise, observação participativa, fiquei lá no jornal, fiquei acompanhando o trabalho. Então você vê modos de produção, várias coisas que você estuda. Depois você põe no trabalho de tese, de final de mestrado. Foi muito bacana. E foi nesta época também, que estava tudo passando para o digital. Estava tudo... Uma linguagem nova, né? Tudo novo. Depois, eu logo terminei o mestrado, falei, não vou estudar mais, já estou cansada de estudar. Cansei de brincar disso. 6 meses depois, me inscrevi no doutoramento. Eu falei, meu professor, que era o meu orientador, você devia continuar. E eu podia ter feito doutoramento direto. Eu não precisava ter feito mestrado e doutoramento. Podia ter, com a minha formação profissional e a faculdade daqui, eu poderia ter entrado diretamente. Mas eu achei melhor fazer mestrado primeiro. Porque o mestrado dá outra base para você fazer o doutoramento. Doutoramento é tese, é defesa de uma ideia, é muito mais complexo do que o mestrado. Tem muito mais força também. E eu acabei fazendo. Aí eu estudei um jornal, o Jornal Comércio do Porto. Esse eu lembro bem, que ainda é mais recente. O outro, desculpa, esqueci o nome. Mas é assim, o Jornal Comércio do Porto teve 159, quase 160 anos de história. E depois foi fechado de uma hora para outra, porque foi vendido para os espanhóis, fecharam o jornal, e eu fui atrás do arquivo. Eu estava interessada nas revoluções do fotojornalismo. Foi meu objeto de estudo. Com base na teoria do Jorge Pedro, que foi meu orientador, sobre as revoluções do fotojornalismo, aí eu fui fazer um olhar crítico sobre aquele trabalho. Tive um apoio incrível de Portugal. Ali na cidade onde eu estou, Vila Nova de Gaia, existe um arquivo que estavam lá todo o arquivo do próprio jornal. Eles deixaram ali. História. E aí, eu, ao invés de ficar indo em jornal, eu me foquei naquele trabalho. Eles abriram uma sala para mim. Eu pude fotografar tudo que eu quis dos jornais antigos. Folheei 150 anos. Então foi muito legal. Aí era outra coisa. Já não era a prática, aquele dia a dia como eu fiz no mestrado, que era já mesmo a produção, né, a linha de produção do jornalismo. Não, aí já era histórico. Já eram as fases da fotografia. Ai, adorei.
150 anos de história, que legal. Adorei fazer aquele trabalho, porque eu mergulhei na fotografia, mais na parte teórica, na história do fotojornalismo, né? Desde o halftone até a digital. Então eu ganhei muito com isso, porque eu enriqueci de conhecimento, percebe? E eu adoro fotografia. Especializou. É uma das áreas do jornalismo que eu gosto muito e desenvolvo, não com tanta propriedade como gostaria, porque não fico mesmo atrás, assim. Tem outras coisas, eu tenho uma vida muito assim, cheia de coisas para fazer. Eu arrumo muitas coisas para fazer. E aí, quando acontece de eu fazer, por exemplo, um ensaio fotográfico, uma exposição fotográfica, eu paro, me dedico àquilo e vou fazer aquilo, mas dali a pouco eu já estou fazendo outra coisa, porque eu sou assim. Eu acho que quando eu aprendi a ser freelance, eu passei a ser dona de mim, então, dona do meu trabalho, dona do meu tempo, dona daquilo que eu quero fazer, né? E sempre tiro muitos bons frutos de tudo que faço, né? A parte dos livros, assim, acadêmicos, isso não traz muito retorno em termos financeiros, mas traz pessoal e a nível, sabe, de conhecimento. Então, eu não estava também procurando ali nada, nenhuma fonte de recurso. Mas eu quis, nesse momento, parar, estudar, foi muito bom. Você com uma inquietude constante, né, para os estudos, para o conhecimento. Sim. E a sua tese na questão da defesa, a defesa que você fez especificamente foi voltado para quê e como foi? Foi exatamente, eu observei e comprovei que essas revoluções no fotojornalismo existiram nesse periódico de forma como a teoria estava prevista. Então, é uma confirmação teórica de outra teoria. É uma defesa que dá mais força para a teoria das revoluções do fotojornalismo. E para isso eu tive que identificar isso, eu tive que conhecer as revoluções, todas as fases, até chegar e enxergar aquilo naquela obra, né? Então, eu aí defendi o que eu achava que era pertinente, em cima de outra tese. Então, eu tive que me basear numa tese inicial, que foi do professor Jorge. E ele já tinha estudado isso e ele achou também que eu deveria, porque eles queriam a história do jornal. Eu senti que eles precisavam de ter uma história, porque ficou no ar um jornal de tantos anos, super forte, na cidade do Porto e em Portugal. O segundo jornal de Portugal. O primeiro foi de uma das ilhas, mas era o mais forte, tinha força também porque tinha a ver com a área comercial do Porto. O Porto sempre foi um porto de muito movimento, então teve o porquê de ele nascer. As notícias vinham, inclusive, para ele de vários lugares através dos barcos. Não eram jornalistas, eram pessoas que traziam as notícias e saíam. Os viajantes, né? Os viajantes, os comerciantes, né? Porque eles saíam com barcos para comércio no mundo inteiro. E o comércio do Porto nasceu disso. E foi muito forte. E isso tudo que você fez dessa história ficou preservado, documentado, está com ele? Sim. Tá com ele, tá? Aí o que aconteceu? Na defesa da tese eu fiz... aí o que eu fiz? Eu, nesse trabalho, eu fui ouvir os profissionais que trabalhavam no jornal e se viram, de repente, sem trabalho. Pois é. Então, eu entrevistei editores, fotojornalistas, diagramadores, todas as áreas eu peguei, localizei, fiz um trabalho que é um livro, assim, só de entrevista. Poxa. Foi só, nada o apêndice. Só escrito, nada em vídeo, né? Não foi registrado em vídeo. Na época a gente não estava ligada com vídeo. Eu fiz entrevistas de áudio, transcrição de tudo, para também contextualizar a parte histórica e das revoluções do fotojornalismo. Então eu tive assim um trabalhão. Poxa. Eu levei mais tempo do que eu esperava com a tese de doutoramento. Mas a gente tem essa... Fez sozinha?
sozinha. Mônica, A tese de doutoramento é uma coisa muito solitária. Porque o orientador te orienta, orienta. O resto, todo trabalho se vira. Estou até aqui pensando, juntamente daquele que está nos acompanhando, né, que nós estamos batendo um papo com Mônica Orefse Delicato, essa doutora em comunicação. A sua tese voltada para o fotojornalismo. Para quem não conhece, qual que é a diferença da fotografia tradicional e fotojornalismo? Acho que é legal esclarecer para a população. A fotografia por si só, e ela inicia como arte e como registro também. E aí, quando ela se torna um registro, não só arte, ela documenta. A partir do momento que ela documenta um retrato da realidade, ela é histórica, não é? Então, a fotografia conta história também. E a gente também sabe que a fotografia tem aquela probleminha, a manipulação. Ela às vezes conta uma história dependendo do observador, de quem olhou, de quem viu, de como ele fez. Mas conta, não deixa de contar uma história. E ela tem muita força, né? A fotografia, para o jornalismo, foi essencial, porque inicialmente eram só textos com desenhos, e depois entrou o halftone, depois entrou a fotografia branco e preto, aí foi. E ela fazia parte da contextualização e da afirmação do texto também. Então ela nasceu praticamente com o jornalismo, né? Ela antigamente era ilustrações, mas já era o princípio da fotografia, porque as ilustrações eram com base em imagens reais também. E depois a fotografia é um dos pilares do jornalismo. Ou depois, quando surgiu os vídeos, a câmera, a televisão, a imagem. Mas não se perde o registro, não é? Pode ser fotográfico, pode ser, hoje, atual, são imagens de vídeos, né? Mas a fotografia é tudo também, não é? Ela diz tudo. Ela, às vezes, uma foto não precisa de texto, às vezes. Exatamente. E isso que foi o grande impacto. E qual é o grande o que é legal do jornalismo, do fotojornalismo? É você garantir uma imagem que fale por si só, que fale tudo, às vezes, não precisa nem de legenda. Mas até chegar nesse nível, você tem que trabalhar muito para ter porque você vai fotografando, mas você tem que saber estética, você tem que saber muita coisa. Não é só a técnica. Depois entra a técnica da fotografia, mais a visão crítica. O observador tem, né? E também o observador, ele é um fotógrafo, só fotógrafo, ele é fotojornalista. E conta uma história com as fotos, né? Porque se for um fotógrafo, ele vai lá, vai chegar, arrumar todo mundo, e vamos fazer a foto assim e tal, fotógrafo. Aquela foto pousada. E o fotojornalista? Ele vai esperar o lance. Ele vai estar tranquilo, e na hora que você menos espera, ele já te fotografou. Porque é o improviso, não é uma coisa forçada. Essa é a grande diferença também. A fotografia, ela tem como arte, ela tem como registro. Agora, fotojornalismo é fotojornalismo. Onde está acontecendo uma ação espontânea e contando essa história. É gozado isso aí. Não sei se às vezes eu rodei, mas são perguntas um pouco assim complexas também pra gente responder assim tão rápido, né? Os meus filhos brincavam, quando eu saía em excursões com meus filhos e coleguinhas de escola, 10 anos assim, eles diziam, eu sempre com a máquina na mão. E ele sempre falava para os amigos dele, cuidado com meu pai, que ele fotografa assim, você saber que ele está fotografando. Meu pai fica pegando umas coisas muito difíceis, muito esquisitas. Era mania minha, eu pegava pelo lance assim, uma brincadeira, batia uma foto aqui, do jeito que saía, depois eu ia ver o que eu ia aproveitar, né? E instinto, eu acho, até porque quando explodiu a Nações, eu não era fotógrafo. Estava almoçando em casa, tinha uma câmera lá, escutei bum, 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 peguei a câmera e saí correndo pro meio da fumaça, queria saber o que está acontecendo. Fotografei muita coisa. Sim. Instinto, eu não era nem jornalista. Peço até desculpa, porque eu acho que eu fiz um equívoco. No sentido de que
existe, mas aí é a arte, não é? Quando você é fotógrafo e pega lance, faz coisas diferentes, isso também é visão artística. Agora, quando você está no jornalismo, isso que eu aprendi era, você tem que saber, foto tem que ser 10, tem que emplacar. Não pode chegar lá com uma foto que não tem retratos, que não tem foco, que não tem ângulo certo, que tem um ângulo esquisito. Você tem que ter um conhecimento. Como você conhecimento? Com a formação, com o curso de fotografia, ou de fotojornalismo, ou de jornalismo, não é? Você tem que conhecer, porque vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Então existe, a fotografia, ela dá milhões de saídas. E uma delas é o fotojornalismo. Mas nós aprendemos, a gente passou a ser os jornalistas, tinha até um nome que eles nos davam, porque a gente começou primeiro a fazer, ou fazia só texto, ou fazia só foto, ou fazia só edição, ou só corrigia, que era revisão. Chegou um momento do digital que aí a gente tinha que pegar a máquina, sair, fotografar, escrever, editar, fazer a diagramação. Você tinha que fazer tudo. Todas as etapas. Né? E é um repórter de multifacetas. Tem que fazer tudo. E era sobrevivência. O que você ia fazer? Aí os fotógrafos começaram a perder trabalhos, porque os jornalistas podiam fotografar. Isso tanto aqui no Brasil quanto em Portugal também, a mesma no mundo. Passou a ser assim por causa do digital. Em todo lado. Os jornalistas, os fotojornalistas começaram a ser cada vez menos nas redações. Vamos supor, antes tinham 10 jornalistas, passou a ter 2. Por quê? Porque aí cada jornalista tinha lá a sua câmera digital para pegar pelo menos um registro. Porque se não desse para o fotógrafo ir, já tinha o registro. Entendi. E isso acabou tirando muito espaço do fotojornalismo. E com a digitalização, hoje o celular faz tudo, né? Então não precisa nem de máquina mais. Os celulares já são ótimos para fotografar, uma resolução muito boa, claridade muito boa. E isso também tirou muito emprego de fotógrafo também. Gente, eu estou vivendo uma vida agora, na loja, no trabalho que eu estou com a Old School. Eu estou vendo a velocidade dos jovens em publicar, partilhar e ter milhões de seguidores. Eles não tiveram formação nenhuma, de área nenhuma. Eles estão ali estudando, trabalhando. São jovens, 15, 17, 18, 20 anos. Como que eles você fazem vê isso? uma comunicação perfeita. Eles são rápido. E é tudo com telemóvel. Não que não apareça lá. Não que não apareça. celular. Não que não apareçam. Não, telemóvel em Portugal que fala. Tá. Desculpa. Não, é bom. Às Cultura. vezes eu vou errar. Depois você vai trazer umas palavrinhas aí pra gente, legal. Mas é assim, é incrível como eles dominam. É tudo no telefone. E de uma criatividade, de uma agilidade. É direto. Eles fazem Edita direto. Tudo, Não, eles fazem direto mesmo, ao vivo. Ao vivo. Depois, quando eles editam, você não acredita a criatividade que eles têm. Eles misturam, eles põem música, eles põem não sei o quê. Efeito, Eu falo, gente, vem aqui, me ensina isso aí. Eu tô nessa também. Me ensina, por favor, eu tô desatualizada. Aí eu falo assim, olha, eu tenho o Insta lá, mas eu sou meia nabo nisso, eu falo assim. Por quê? Porque também eles são completamente diferentes da minha área e da área de jornalismo. Mas na área artística... Na área artística também eles agem. Eu tenho a ligação com eles, não é? E aí o que acontece? Eles são muito criativos. Eles estão dando baile na gente. Né? Porque e é uma linguagem diferente, rápida, os vídeos são rápidos, tudo é rápido. E eles não conheceram fotografia branco e preto, eles não conheceram... analógica, negativo, não sabe o que é negativo. Não conhece, então. É que tem, assim, então...
É uma linguagem que prende atenção, inclusive, que eles fazem, né? Por isso que Sim. tem esse dinamismo. A gente tem até um exemplo aqui, né, do nosso editor. Eu brinco, são 5 botões. 3 são certos e 2 errados. Eu vou apertar os 2 errados, depois eu vou pedir ajuda. E aqui o Felipe, ele é muito rápido e dinâmico com o que ele faz. Nosso editor. E é um jovem, realmente vai ao encontro do que você está mencionando aqui pra gente. Eles são muito ágeis, criativos. Eu fico encantada, por quê? Porque a gente sente a força, né, da comunicação ali. E eles não têm medo. Eles partilham tudo. Eles não estão preocupados. Eles, assim, não têm aquele compromisso, assim, ético. Eles não... Isso, exatamente. Eu ia falar eles isso não mesmo. têm. Eles falam, não tem problema não, vou pôr. Então, é outra geração, é outra... A gente está vivendo coisas assim que são surpreendentes para nós, né? Até aproveitando essa questão que você fala do compromisso, né? Hoje nas redes sociais as pessoas, todo mundo meio que se sente um pouco jornalista, se você for analisar. Queria que você comentasse a respeito, porque posta-se o que quer, fala o que quer, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. É complicado isso, porque há pessoas com formação muito boa. Eu estou acompanhando, por exemplo, estou seguindo uma influencer. Ela é riquíssima em cultura, ela é uma pessoa de uma cultura e ela está fazendo um trabalho maravilhoso que eu já vi que jornalistas não estão fazendo assim. E ela, como tem muita liberdade de deslocação, porque é uma pessoa privilegiada, ela está produzindo um trabalho maravilhoso. E vai em todas, assim, ela vai nos lugares, mostra lugares, mas ela tem uma riqueza que você parece que ela é jornalista, mas ela não é dessa área. Olha, extinto. Em contrapartida, vejo lixo, e muito lixo, na rede, de pessoas que acham que são, né, expert na comunicação e só fazem asneiras. Porque não tem noção, porque não tem formação e porque não tem, assim, um mínimo de consciência do que está fazendo. Porque isso acabou sendo uma febre. As pessoas ligam a câmera e já são artistas, já estão lá fazendo. Então, tem um lado bom? Tem um lado negativo também. Porque eu percebo que tem também alguns influencers ou pessoas que estão agora vivendo, que não são jornalistas, que deixam até de ter vida própria. Porque eles estão tão preocupados em alimentar o conteúdo ali, a máquina, eles deixam assim de ter aquela vida gostosa que a gente precisa. Né? Porque trabalho é trabalho. Quando você está trabalhando, você tem um limite. Depois você fala, não, agora é meu tempo. Né? Não vou ficar ali. 24 horas. E quem está alimentando a rede começa a ter tipo um vício de estar ali, de precisar e querer o like e querer quanto mais seguidores ótimos. Tira foto da comida. Há gente que está pirando vários lugares. com isso, eu acho. Eu já vi muitas pessoas que você vê assim, se perdem nisso. Depois da depressão, depois ficam com... Então, fica com calma, abstinência, né? De rede social também, às vezes. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que os jornalistas foram obrigados a correr e também entrar num novo formato. Reciclar. E eu tenho acompanhado alguns que têm feito isso muito bem também. Eu sigo, partilho na minha página, tudo. Eu acho que são conteúdos bons, são pessoas do jornalismo, estão fazendo análise, estão passando o recado de maneira, sabe, ética, limpa, honesta. E é ótimo. Mas tem muita gente achando que é jornalista. E não é. E nem pode entrar em certos temas ou assuntos. Por quê? Porque existem regras, leis, e eles desconhecem. Acham que pode falar tudo, mostrar tudo. Até por isso que a fake news ganhou tanta força, né, com as mídias sociais e com as redes sociais, a desinformação. Olha, eu entrei, antes de jornalismo, eu fiz programação. Eu era para entrar na área, eu era programadora de computador. Depois eu fui para jornalismo.
E quando veio a internet, a rede, eu visualizei ali o bicho. Porque eu falei assim, gente, isso é muito grande, muito perigoso. Tem que ter muito cuidado de usar a rede. Percebe? Porque como você trabalha na programação, você sabe que aquilo é tudo produzido, feito, tem um objetivo, tem uma finalidade. Como até já fizeram em algumas redes de usar nossos dados para isso, para aquilo. Então a gente sabe que por trás tem outras coisas. E quando desenvolve, o homem cria e desenvolve uma ideia nova, normalmente é para o bem. Mas depois também tem. Pode se voltar para o mal. Eu visualizei isso muito cedo. Não sei se pela formação de jornalista, se por ter sido da área de programação. Então eu sempre fui. E agora está tendo outra revolução dessa aí, que é com a IA, né? Que muda a voz da pessoa, outra a fisionomia. mudança agora. Isso, exatamente. Nós estamos enfrentando um novo paradigma. Fica difícil acreditar no que você está vendo e ouvindo. Paradigma da verdade. Será que é mesmo a jornalista ou é a IA que fez? É outro paradigma. E às vezes até é verdade, mas aí alguém fala, não, mas aquilo foi IA, aí você fica na dúvida. Pô, não, é que a gente, você, Chico, deve observar às vezes quando há montagem, mas a inteligência artificial está fazendo de uma forma que há coisas que você realmente duvida, se é montagem. Né, a experiência mostra pra gente, às vezes, mas às vezes não está muito claro. E pode até nos enganar. Nós somos da área. Sim, exatamente. Eu tô pensando. Ao ponto de estarem fazendo, por exemplo, aqui em Bauru já aconteceu, que eu sei de um caso, que ligaram para uma pessoa se fazendo, e com a voz da gerente do banco, para fazer levantamento. Então, quer dizer, além de tudo, golpes. É isso. Né? É isso que está disparando também. Não é só fake news. São os roubos online. Você vai comprar um produto, o produto não vem. O site é falso, igualzinho original. Você vai ver o site é fake. Não tem contato, você não consegue falar com a pessoa, reclamar, nada. Você cai nessa. Quantas pessoas? Você já conseguiu identificar com essa questão da programação coisas que teriam problemas e perigos aí para a sociedade referente a muita coisa. Sim, porque quando você faz linguagem de computador, você está criando, né? Agora já não é preciso disso, não é preciso isso. Mas você tem, quando você faz a planilha, você está criando alguma coisa porque você tem o objetivo de ter aquele outro de volta. Mas quem está usando não tem essa noção. Até uma questão de pesquisa também, né? Às vezes você faz uma pesquisa que você quer comprar determinado item uma vez só e começa a chover vários itens referente àquilo. Também tem essa correlação. E não é só isso. E as pessoas não associam. Tanto na questão entra aí política, entra na questão de compra e venda, seja como for. As pessoas precisam entender um pouquinho também esse mecanismo importante. É importante dizer que a invasão está mais além ainda. Porque às vezes você não está pesquisando no telemóvel. Você está falando, mas que nem eu tenho aqui o meu watch, que é uma inteligência artificial, ele está ouvindo tudo. E eu estou conversando aqui. Quando eu chegar em casa para descansar, ele vai mostrar para mim coisas no meu feed. Onde eu rolar o feed, ele vai mostrar coisas que a gente conversou aqui. Alguma coisa que ele acha que eu estou interessado em saber. Porque ele inclusive se mete na conversa. Às vezes eu estou aqui e esqueci de desligar. É verdade, acontece. Porque ele fala. Meu celular às vezes começa a falar sozinho na sala, que eu não perguntei nada, ele está falando, explicando alguma coisa, e eu ouvi uma frase. Assim, não consigo localizar isso que você está precisando. Eu falei, está ouvindo. É verdade. Aquilo que a gente via em filmes, né, futurista, agora na verdade a gente já vive na realidade. Exatamente. É sempre lembrar dos seriados antigos dos anos 60, né, Jornada das Estrelas, o desenho animado Jetson, né? Hoje existe, o que lá era um absurdo pensar que ia ter uma máquina que se apertava e saía uma comida. Hoje tem até micro-ondas aí, né? Mas e o próprio relógio, o Chico, você tem aqui o comando que você põe o telefone ali, programa, faz a foto, o vídeo, tudo por aqui.
aqui. Por isso. Você liga aqui. Quando que você ia ter essa facilidade para ter a imagem logo? E depois de 2 minutos a imagem já está online. Exato. Porque você já manda e já pronto. Edita em 2 segundos, pá. Muito rápido as coisas. Na TV também está nessa adaptação, porque antigamente, a gente sempre lembra disso, na própria TV tem, na Globo e tal, as equipes eram de 5 elementos, o iluminador, o motorista, o carregador de equipamento, o câmera, o repórter. A TV era hoje maior. É tudo um só. Hoje é um cara, só faz tudo. Ele vai com o celular, no tripé, o microfone, ele liga, fala, vai lá, corta. É o que eu disse, naquela época eu enfrentei isso, né? Uhum. Eu acabei tendo que ter uma máquina, porque eu era assessora de imprensa, por exemplo. Eles não queriam contratar um fotógrafo, um motorista, mas a repórter. Eles queriam tudo. Eu chamo de media man, faz tudo sozinho, né? Eu fui assim na minha produtora, né? Eu saía sozinho. Mas teve que ser, não foi? Sim. Porque também qual era a opção? Exato. A gente perder trabalho? Uhum. A gente podia ser visto por outros colegas de forma errada, mas a gente também estava sobrevivendo na área. E a área pediu isso. Não fomos nós que falamos, não. A gente no começo até briga um pouco. Não, eu não vou fazer fotografia, não é minha área. Tenho fotógrafo. Bem, mas agora tem que ser assim. Adaptação. As profissões vão sumindo, vão surgindo umas novas, né? Quantas que agora vão sumir com a inteligência artificial? Claro, exatamente. É outra. Agora nós estamos noutra fase. Já falaram até em desaparecimento de dubladores de filme, porque aí a certeza. Certeza. Hoje em dia você tem até um fone de ouvido e já te faz a tradução simultânea. Eu gostaria de saber agora um pouquinho, então, sobre o projeto que você tem, que você até comentou, trouxe um pouquinho aqui, mas não falou muitos detalhes. Trouxe o nome, que é Old School. Que aí já Old School. Então, Old School eu tenho... estou à frente há 9 anos. Eu, na verdade, comecei... Que é digital também, né? Esse. Tem o Instagram dele, tem o Facebook. É um estúdio de arte. Eu comecei dando aula, porque eu também aprendi o realismo com um professor excelente em Portugal, chama Armando Aguiar. Deixa eu falar, porque eu adorei aprender o realismo com ele. Ele é de um rigor incrível e é um artista. Eu considero ele o melhor no realismo na atualidade em Portugal. E eu tive o privilégio de estar ali uns 2, 3 anos aprendendo. Então, produzi trabalhos muito bonitos ali nas aulas dele e depois fui caminhando, porque a gente tem que caminhar, não é? Fazer outros trabalhos e pronto. Tive outros professores também. Mas a minha base foi ali. E nesse sentido, eu comecei com a Old School porque eu já estava pintando e tinha vontade de ensinar o óleo sobre tela, as noções básicas, os primeiros passos, para uma pessoa começar a pintar, como eu tive, como eu aprendi. E como eu tive um professor muito bom, eu senti essa liberdade. E nesse ínterim, eu também tinha minha filha, e eu tenho 2 filhas bauruenses. Qual o nome delas? É Luana e Andressa. Que idade elas têm hoje? A Luana está com 38 e a Andressa com 31. Elas estão em Bauru? Moram em Portugal. Em Portugal. A família toda foi para lá? Toda assim, você, as filhas? Fui eu com elas. Elas são do meu primeiro casamento, de um fotojornalista. Também trabalhou em Bauru, o Sérgio. E Sérgio dos Reis. E depois nos separamos e eu depois vim a ter um novo relacionamento, onde eu sou casada até hoje. Então essas 2 filhas de Bauru são desse casamento, meu primeiro. Mas elas foram comigo, muito pequenas. Luana tinha 14 e a Andressa 7. Tem diferença de 7 anos. E elas, por isso também estudei muito lá, para dar, sabe, o exemplo. Sim. Eu fiz isso mesmo. Eu falei, se eu estudar, elas também vão gostar de estudar. Tá certo. A gente pensa nisso. Então, nesse sentido,
Quando eu já me perdi. Volta. É do instituto, né? Sim. Aí eu abri. Aí a Andressa já estava numa fase que ela já ia para a faculdade. Ela estava já terminando o curso dela e foi estudar na Dinamarca. Depois acabou ficando grávida do namorado dela. Eles voltaram para Portugal. E eu abri o estúdio e fiz 2 espaços. Um espaço para a arte do grafite e um para a arte do óleo sobre tela, onde eu dava aula. Então eu dei aula ali e eles estavam ali com a loja. Aí eles, pronto, foram a vida deles, já não estavam muito voltados para a loja, separaram-se e eu fiquei com a loja. E aí sempre trabalhei a loja no sentido de valorização do grafite, com parcerias com outros artistas e em trabalhos autorizados, e inclusive em escolas, em instituições, associações. Eu comecei a fazer uma ponte entre a arte, o artista e essas instituições e para poder realmente desmistificar aquilo que o grafite é de vândalos, que é porcaria, que é só pintar o muro dos outros, porque eles têm também uma problemática para serem dessa forma. Porque não há espaço para eles pintarem. E eu senti essa lacuna que faltava. Um espaço onde eles fossem valorizados. Um espaço onde eles pudessem se expressar. Então eu comecei a me envolver mais com o grafite do que com o óleo sobre tela. E dei muita aula, mas depois parei, continuei a fazer trabalhos com o grafite. Então a gente tem uma história voltada para essa inclusão, para esse trabalho de identidade dos artistas de rua. Porque não encontram lugares, eles acabam pintando casas abandonadas, eles entram, pintam obras de arte lindíssimas e aquilo fica perdido. Famoso, eles também criam coisas maravilhosas que depois são apagadas. Por quê? Porque há leis, eles não querem... a prefeitura, por exemplo, de Vila Nova de Gaia, quando existe grafite clandestino, não é autorizado, eles vão lá e passam cinza. Puxa. Eles cobrem tudo. Nem fizeram em São Paulo. Tem um tempo determinado para ficar a arte ali, para fazer essa cobertura, ou não? É livre, a hora que o artista resolve... Então, essa é a problemática. Assim, quando é um espaço autorizado, em Lisboa já tem, em outros lugares também, em Lisboa tem uma praça, onde os artistas podem ir, são vários murinhos pequenos de 5 metros por 3, várias plataformas de muros, com uma estrutura embaixo, e é uma praça. E eles podem ir, pintar, depois vai outro, pinta por cima, que a gente chama croçar, né, que é pintar por cima. É livre, e ninguém vai ser preso, ninguém vai ser penalizado por estar ali pintando. É a melhor forma de ter o espaço para os artistas. Um espaço onde pode ser rotativas as artes. E lá também o grafite é respeitado por pichadores? Não picham em cima, como aqui? Aqui não mistura. O que acontece é que eles costumam se respeitar. Onde um pinta, o outro não vai pintar em cima, mas às vezes vêm estrangeiros ou pessoas que têm alguma diferença, porque eles se reúnem em grupos. São crus, né? São as crus. Às vezes alguma cru tem diferença com a outra, então vai crossa alguém, sempre tem isso. Mas eles têm assim uma liberdade, eles saem para pintar, eles pintam estrada. Lá tem muito tapume assim na estrada, por causa dos bichinhos, dos animais, por causa do som das estradas, eles tampam. E aí eles pintam todos aqueles painéis que ficam, porque são acrílicos. Autorizados, no caso, esses aí. São acrílicos. Que legal. Muros de acrílicos. Que legal. Nas estradas, nas autoestradas. Na Itália tem também isso, né? E eles pintam. Eles gostam de pintar comboio, que é um trem.
gostam de pintar comboio. Que legal, por grafiteiro fica bonito o trem. Fica, eu vi mas muito trem pichado. é proibido. A não ser que seja autorizado, é proibido, sim. Eles fazem proibido. Uhum. Tudo que eles fazem é proibido. Aqui em Bauru tem um projeto de grafiteiros, eles vão nessas residências que tem aqueles muros grandes e tal. Aí o dono, acho que, se eu não me engano, eles dão a tinta. Você já fez reportagem com eles? Mais Cor, Mais Vida, chamado o projeto. Tá vendo? E aí eles têm um apoio, Sim. Justamente isso. Inclusive, estava batendo um papo com a idealizadora hoje. Olha, gente, uma das coisas bonito. que eu tenho feito é sempre solicitado à Câmara de Gaia esse espaço, que já existe em outros lugares, e eu dou exemplo. E é uma solicitação, desculpa, que eu espero um dia poder ser, né, ouvida. Por quê? Porque eu acho que é importante. Eles, quando têm essa necessidade de pintar, eles precisam de um lugar. Se a gente oferecer um espaço que eles podem estar ali pintando, eles não vão vandalizar. Porque, de alguma forma, o artista ele tem a necessidade de expressar, né, aquilo que está interiormente Exatamente. dele. E aí é onde, às vezes... passar a mensagem. Às vezes, acabam tendo... não tem esse direcionamento, não tem esse espaço. E são discriminados porque já existe o histórico de serem vândalos, então eles já carregam esse estigma. Mas alguns insistem e desenvolvem a arte. Por exemplo, não só fazem garrancho ou lettering. O grafite tem várias técnicas. O grafite tem vários estilos. Começou nos Estados Unidos muito forte. Tem uma história. E tem os adeptos ao grafite. E eles querem pintar, mas não há espaço. Mas lá, por exemplo, no Porto, eles fazem um evento uma vez por ano, onde num prédio vão os artistas e pintam tudo, por dentro, por fora. É maravilhoso. Mas tem que ter iniciativas. Você falou que fez surrealismo, né? Estudou? Não, eu aprendi a pintura, o realismo. O realismo. O realismo. E de repente você está trabalhando com o grafite. Sim. Que são... o realismo gostaria que você explicasse um pouquinho também. Clássica, né? Óleo sobre tela, é clássico. E como que é para você, né? Porque você está em movimentos eu aprendo todo bem dia, opostos, antagônicos. Eu não mergulho onde eu não conheço, eu não tenho... acho que não vou ter a capacidade para aquele trabalho. Quando eu não sinto firmeza, eu tenho sempre os meus conhecidos artistas que eu falo. Tem um trabalho, acho que ele é o seu perfil, se quer fazer, eu faço essa ponte. Para ver a diferença, temos público de todas as idades, e quando nós comentamos agora, os novos não conhecem, o grafite é esse de spray que a gente conhece na rua, e o óleo sobre tela, o realismo é com uma fotografia pintada numa tela mesmo, num quadro, né? E o grafite já é no mural, na rua, né? Sim. Externas. Sim. Né? E com spray. O óleo sobre tela é uma técnica da pintura clássica, não é? E realmente ela tem... Nossa, é muito complexa. Eu comecei, aprendi um pouco, ainda aprendo todo dia dentro do realismo, porque você tem que pintar muito. Mas é diferente, porque o grafite é em parede, é em muro, é em outras superfíes. E é outra tinta também, é acrílica. E até a técnica, né? Não tem Mas tem. Tem a forma de você seguir ali. Tem a forma de você pegar a lata, de você usar o cap, que é a tampa, porque tem vários tamanhos, formas para você extrair da lata e da tinta aquilo que você quer fazer na parede. Então existe, inclusive tem gente que já na área acadêmica está estudando grafite lá em Braga, na Faculdade de Braga, na Universidade de Braga. Eu já tive contato com eles e eles estavam fazendo mesmo esse trabalho. Portanto, e o grafite é um diálogo com a cidade, né? Essa é a arte deles também. Sempre tem uma mensagem. Porque eles podem ter um espaço autorizado, eles vão pintar lá, mas depois eles vão querer mais. Porque eles têm necessidade de pintar lugares que as pessoas vão olhar e falar, nossa, né? Eles querem destaque.
E eles gostam de pintar, uns gostam de pintar bonecos, outros lettering, que é letra, outros têm... São vários estilos que tem, você vai identificando os estilos. Mas é uma outra arte, é adrenalina. Eles explicam, eu não faço pintura que não for autorizada, nunca fiz. Pelo princípio de jornalista, pelo princípio ético, eu não faço. Mas eu tenho uma loja que vende produtos para grafite, que atende artistas e clientes de todas as idades, assim, adolescentes para cima. Eles pintam. E eu tenho aprendido muito, não só a pintar, porque eu me envolvo em projetos onde eu vou para o muro também fazer a minha arte, e vou aprendendo, porque nunca sei nada. Eu perto dos outros que já estão pintando há muito tempo, eu nunca sei nada. Eu chego e falo, eu quero aprender a fazer rosto agora. Percebe? Quero aprender a fazer rosto. Eu fico perto de um artista. O olhar nossa, é fácil, é muito difícil. Eu fiz desenho industrial, tinha arte também. Era complicado para desenhar o olho da pessoa, a simetria direitinho. Então, um dos trabalhos que eu fiz, e isso eu fiz com stencil. Eu fiz a reprodução do Adriano Correia de Oliveira numa escola que leva o nome dele. Ele foi um cantor português na época da ditadura, e ele era intervencionista. Ele era do grupo que depois estava junto com o pessoal da Revolução, né? Quando teve o 25 de abril. Ele era um artista da música, e depois que ele faleceu, foi criado várias homenagens, e uma delas, ali em Gaia, onde ele morou, tem a escola e tem a associação dele, com o nome dele, para manter projetos ligados à música e à memória dele. E a associação me procurou, nós fizemos um trabalho, primeiramente na associação, depois na escola. Era um painel era uma fotografia dele de 3 metros por 3, que eu junto com um outro artista brasileiro que está fazendo Belas Artes no Porto, é uma faculdade excelente, Belas Artes do Porto, o Pedro Dalai, a gente fez aquele painel virar um stencil e colocamos lá na escola. A escola são 3 andares, lá em cima andamos no andaime. Tem uma das fotos que eu te mandei, é daquele andaime que eu estava lá trabalhando. Fizemos o stencil, do lado reproduzimos uma logomarca da figura dele, só que toda em notas musicais, formando o rosto, o violão. Só dá para ver de longe. Eu consegui reproduzir bonitinho ali na parede. Que legal. Entendeu? E também 3x3, bem grande. Aí, assim, é muito pouco o que eu fiz. Porque eu vejo por aí que nem um artista do Brasil cobra. Ele faz prédio. É outra coisa. Todo, é verdade. Mas o que a gente faz? Como uma formiguinha, como eu te disse. A gente vai ajudando aqui, ajudando ali, porque muitas coisas que eu fiz abriu trabalhos para os artistas que se envolveram. Eles às vezes estão pintando um trabalho autorizado, já as pessoas de passar e ver, eu preciso desse trabalho, olha, eu preciso disso. Acabam, e esse é o objetivo, que eles usem a arte para ganhar dinheiro em coisas bacanas, que depois vão ficar, não vão ser apagadas e não vão ser desvalorizadas, não é? É uma forma de tentar valorizar a arte e dar visibilidade para aqueles artistas anônimos, às vezes. Eles têm a tag, tem o nominho deles que eles colocam lá. Mas são grandes artistas, alguns são muito bons e precisam de espaço. Nossa. Cada vez mais estão acontecendo projetos e pessoas sensibilizadas com esse tipo de proposta. Vamos aproveitar e abrir o microfone para o nosso querido editor aí, o Felipe Bordinali. Tem alguma pergunta, Felipe? Vai fazer uma pergunta aí. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Você disse mais no começo que você abriu uma revista ali quando você se mudou para Portugal, correto? Foi. Eu gostaria de perguntar se você tem alguma matéria que você gostou mais de fazer quando você tinha esse período com a revista. Se teve alguma matéria que você ou disse, uau, assim,
fazer uma matéria de tal tipo, ou até mesmo que, como você mencionou, que você tinha vários parceiros que te ajudavam nisso, e você teve alguma que você recebeu um material que você não acreditaria que ia ter conseguido ser? Teve algum caso assim? Essa é a minha pergunta. Sim, eu como sou muito da área da cultura, eu fiz uma entrevista, uma grande entrevista com o Rui Veloso. Ele estava se apresentando ali em Cascais, e eu fui e cheguei lá, falei com a produção, olha, eu tenho uma revista, queria entrevistar. E ele me concedeu a entrevista. E eu fiquei com ele quase... Eu não conheço, quem é ele? O Rui Veloso é um cantor português, muito famoso, muito conhecido. Moderno, não é de fado, não, né? Ele já deve ter aí, não sei, lá para os seus 50 e poucos, eu não tenho ideia. Mas o Rui Veloso é um cantor Popular. já popular, já faz sucesso há uns 30 anos. Quando eu cheguei em Portugal, ele era novo também, mas muito conhecido, as músicas dele. E ele tem um estúdio. Ele tem um estúdio onde ele faz parceria com alguns artistas e revelam alguns artistas novos. Boa. Uma das coisas que eu tirei dessa entrevista foi isso, porque eu tinha ideia, mas não sabia a força. E ele é uma força em Portugal. Muitos artistas, acho que até o Gabriel, Pensador, já gravou com ele. É coisas assim, ele chama pessoas, ele gosta muito do Brasil. E foi uma entrevista que eu adorei fazer. E dei uma canseira. Foi exclusiva? Nele. Foi exclusiva, dentro do camarote dele lá em Cascais. Até que 1 hora e pouco de entrevista. E aí ele falou, o produtor dele falou assim, moço, tem que ser... Você tá fazendo a história da vida dele inteira. Eu falei... Oportunidade dessa, né? Eu não vou perder esse mídia. Perguntei tudo que eu queria, porque eu ia sempre preparadinha. Que legal que ele deu ouvidos a você, né? Sem pressa. E o outro foi o Thiago Bittencourt, que foi do grupo Os Toranja, muito sucesso na época que eu abri a revista. E também era uma música portuguesa, como aqui a gente fala o MPB, lá é música popular portuguesa, né? MPB. Muito bom, o menino é muito criativo. Legal. Hoje está na carreira solo. E entrevistei-o também assim, pedindo, e foi assim um desbravar. Mas foram na área da cultura e da música, eu achei que foi muito bacana. Sim. Foi muito gostoso. marcante. Aproveitando nessa mudada, eu queria saber como que foi a adaptação sua e suas filhas quando chegaram lá. É português, é Portugal, mas tem termos muito peculiares, diferentes, né? Como é que foi para as meninas adolescentes essa mudança? Olha, Chico, foi incrível. As minhas meninas começaram a falar português como eles. Nativas. 3 meses eu olhava para elas e falava, gente, como é que aprende tão rápido? Porque elas foram para a escola, eu cheguei já matriculadas, elas já estavam matriculadas quando eu as levei. Eu preparei elas para lá, para quando chegasse o início do ano, porque é diferente daqui. Lá começa em setembro, exato. Né? As férias grandes são agora, em julho e agosto, porque é o calor. E depois de setembro começam as aulas. Então, quando elas chegaram para começar, elas rapidinho aprenderam português de Portugal. E por causa da escola, porque elas já entraram para a escola. E eu acho que também, por elas assim quererem se sentir inteiradas ou interagindo com eles, e por todos falarem daquela maneira, elas começaram a falar certinho. Que legal, português. Que legal. E às vezes, quando a mais velha, que estava com 14, na lousa, colocava qualquer coisa aí do português do Brasil, aí os coleguinhas, isso não é português. Isso não é português. Ela é português, eu aprendi lá no Brasil, é português. É por isso que tem o português brasileiro e o português de Portugal, né? Agora, nesse sentido, para mim foi um pouco difícil na profissão, porque eu tive que, quando eu cheguei lá e trabalhei naquela revista, tudo que eu produzia, e até as teses, o mestrado, tudo, era na língua de português, o português de Portugal.
Então foi difícil para mim, porque eu tinha que entrar com a grafia deles, tudo certinho. Pois é, e tem palavras que para nós é uma coisa e lá é outra, né? O significado é outro. Também, né? Tem algumas que têm significados muito diferentes. E tem outras que parecem, mas falam diferente. A pronúncia, né? A pronúncia deles. Eu acompanho, às vezes, alguns jornalistas portugueses na internet, aí você fica olhando assim, nossa, é engraçado de ouvir. Vamos aproveitar e pedir para ela falar um pouquinho pra gente? Você consegue falar português em Portugal? Eu não consigo. Uma coisa que eu não consigo é perder o meu jeito de falar. E assim, o português às vezes é difícil, porque eles falam rápido, eles têm um sotaque deles, né? Mas eles falam que quem tem sotaque somos nós. Né? Agora nós temos sotaque. Teve uma época também, não sei se continua agora, mas as novelas brasileiras influenciaram muito na gíria deles, eles copiavam nossas gírias aqui. Gostam muito das novelas e tiveram mesmo acompanhando muitas, e isso também mexe um pouco, né? Mas o Portugal sempre foi país irmão e eles gostam muito, porque eles têm parentes aqui. Você conhece um português? Eu tenho um parente que está lá no Rio de Janeiro. Eu tenho um parente. Eles sempre têm alguém da família que já veio para o Brasil ou que mora no Brasil, nunca mais voltou, ou voltou. Tem muitas histórias. Temos vários amigos bauruenses, músicos até, que estão lá também. Estão lá. O Mr. Fabian, o Marquinho e a Regina. Os últimos anos tem ido muitos brasileiros para lá. A comunidade aumentou. Hoje nós já somos 10% praticamente da população. Puxa. Cresceu muito, tem comunidades específicas de brasileiros. Pronto, para eles estarem ali também interagindo entre eles e com Portugal. E assim, a língua portuguesa é engraçada, às vezes a gente fala traiçoeira, porque ela às vezes fala uma coisa, mas quer dizer outra. Entende? Então, mas quando eu tive essa dificuldade, foi como jornalista, né? Eu tinha que escrever como eles escreviam. Mas tinha um corretor. Então. Eu já vi também. Salvador. Eu já vi também casos assim de dizem, né, que os portugueses são bastante assim, realistas, né? Exemplo. Tá subindo o elevador para, a pessoa fala, tá subindo, tá descendo, está parado, né? Não tá subindo, isso mesmo. Aí o outro fala assim, o outro fala para a esposa, você vai lá na portaria do hotel, vai trocar dólar, né? Fala com o rapaz da recepção. Aí o marido chegou, a mulher chegou no quarto, você trocou? Não, por quê? Eu falei para ele, você troca dólar? Ele falou, não. Mas não é essa a pergunta, você fala assim, aonde eu posso trocar dólar? Eu falei, ali na casa de câmbio, não sou eu. Então, tudo que você fala é assim, então não tenho mais ou menos. Então, é engraçado. É engraçado, sim. E assim, agora cada vez mais eles estão, assim, teve uma imigração grande para Portugal, desde a época que eu tô lá. Eu tô lá há 25 anos quase. Puxa. E quando eu cheguei, tinha muitos brasileiros também, né? Mas não era tantos. Agora eu encontro, porque até te dou uma noção. Agora no supermercado já tem produtos do Brasil. Antes você não tinha, você não encontrava de outros países. E agora tem. Tem supermercado brasileiros? Tem mercadinhos só de produtos do Brasil. Tem restaurantes de comida brasileira. Qual a base da comida lá? Não é arroz e feijão? O que é lá? Batata. Bacalhau? Bacalhau, sempre. Azeite? Não, mas a comida deles é um pouco mais forte que a nossa. É o tempero? Tempero também, mas a gente usa mais carne de vaca, lá é mais carne de porco. Eles gostam mais de carne de porco. E mesmo porque lá não dá para criar tanto gado, dá para criar mais espaço, né? É pelo próprio espaço. E eles compram a carne, né? A de boi ou de vaca. Compravam muito do Brasil, mas o Brasil chumbou na qualidade. Então, agora é a Argentina que vende lá. A gente encontra lá, por exemplo, a picanha, tudo é Argentina. Que também é muito boa, né? Mas antes era o Brasil. Antes você só encontrava essas carnes lá do Brasil, era do Brasil. Essas carnes eram tudo Brasil. Agora, não. Teve
Aí E tem tido casos, eu estou te perguntando porque a gente ouve notícias também desses casos, xenofobia, né, de alguns probleminhas com portugueses e brasileiros, né, como tem na Irlanda também, né, agora está tendo. Tem todo mundo. Né? Brasileiro sofre em qualquer país. Discriminado. É o bicho folgado. Sim. Há um estereótipo muito forte, que Brasil é samba. Eles estereotipam já antes de nos conhecermos, já, né? E em Portugal teve assim um boom de jogadores que foram para lá, depois foram muitas moças para prostituição. Então isso manchou um pouco o nosso nome em Portugal, isso eu tenho de conhecimento. E no dia a dia a gente às vezes é discriminado, isso eu não posso negar. Mas é uma forma, às vezes, até deles de estar. Não é nem por ser mal, mas às vezes eles mandam a gente para nossa terra. Eu ouvi falar isso também. Eu falo para eles, eu tô na minha terra. 25 anos. Agora eu tô na minha terra. 25 anos. Não, mas não tem. Tem, assim, muita confusão, às vezes, pelo próprio jeito que eles são. A gente não entende, às vezes, no começo. Depois você percebe que às vezes eles são de falar coisas, mas... E outros são mesmo malzinhos, né? Às vezes são malzinhos e falam. E quando acontece, o brasileiro por si só não fica muito quieto, né? Ele reclama. E tem que reclamar, discriminação, porque não somos só nós que estamos lá. Outros estrangeiros também. E, por exemplo, a gente vai para lá sempre com a intenção de contribuir com o país também, né? Trabalhar, pagar a conta, ter um emprego, a gente não mais tem. Então a gente vai para lá com muita vontade de trabalhar, produzir, de vencer, de pronto, sim, se inteirar com a comunidade deles, né? Mas a Europa é difícil para isso, eles já são assim, por natureza, mais reservado, né? Muita história antiga, né, que a gente não tem noção, né, milenares até, as histórias, né, tem tradições, guerras, muitas coisas que estão na bagagem cultural deles, né, pra gente tudo é festa, porque nunca tivemos guerra, terremoto, vulcão, nada. Por isso que eles gostam muito do Brasil, eles vêm pra cá, eles veem o nosso jeito de tratar, de receber, vamos lá pra casa, e vamos fazer o churrasco, e vamos... Porque a gente é assim, muito espontâneo. E eles não são. Os portugueses são bastante, porque eu conheço pessoas que são muito assim, né, extrovertidas. Outros não, são mais quietinhos. E os portugueses, eu já tive vários países ali da Europa, então eu posso dizer que há outros que são bem mais frios, né? Porque é a cultura deles. Eles não chegam nem... tem distância de corpo. Sim. Se você ficar muito perto, você está invadindo. Tudo isso. Nada de ficar se tocando, abraçando. Não é. E aqui é abraço, não é assim. Tá conhecendo agora, já tá abraçando, tá cumprimentando, assim, é uma coisa mais aconchegante. É bem isso que ela acabou de falar. No caso do Piauí, por exemplo, aliás, eu estou indo para lá semana que vem, o meu pai é de lá. A gente vai visitar o meu tio, vai fazer 99 aninhos. Olha que beleza. Ai, que beleza. Então a gente tá lá. Aconteceu isso com uma pessoa vizinho da minha tia. Sim. Alguém bateu palma no vizinho, ninguém saiu. Aí o vizinho de lá falou assim: tem ninguém não, estão viajando. Puxa, mas eu vim de São Paulo aqui para ficar na casa dele, não falou que ia viajar. Ué, de São Paulo? Mas não tem ninguém. Eu falo o seguinte: vem para minha casa. Não sabia quem era, acabou de ver, vem para minha casa. E ficou uma semana na casa do homem, viraram amigo, porque é assim, a recepção é para qualquer um. Né? Na casa dos meus tios lá, sempre está aberta as portas e todo dia passa alguém lá, como eles falam, lá do interior, lá fora preso no interior. Aí eles estão morando na capital, de repente chega um parente lá: tudo bem, bom, senta aí, almoça aí, almoçou, estou indo embora já. Vai lá, come, está sempre aberto, sempre tem gente passando para comer, para se dar um ponto de apoio, né? E vai pro comércio, vai embora. E é assim, é normal. Ninguém fala: o cara vem aqui só comer e vai embora. É normal, é assim mesmo. É receber bem. Todo uma mundo. das coisas que eu aprendi a conhecer a cultura deles, né? Dos portugueses. Foi e muito também dos outros países você, quando a gente vai. Quando você vai. É difícil. Acho que as minhas dificuldades maiores foi essa adaptação.
porque é uma cultura diferente. Também cheguei numa altura e vi pessoas indo para eu moro numa cidade que tem mar e rio, e lá os barzinhos da praia, eles vão para ler, eles vão para fazer um jogo, daqueles jogos assim interativos, gamão, coisas assim que a gente nem conhece. Eles ficam ali, tomam uns birinais. Não era como aqui, que era discoteca e balada. A caixa de som. Eles gostam de ler, eles gostam, sabe? Tem outro tipo de divertimento, de opções de vida, que é diferente do brasileiro. O brasileiro, ele tem mais, assim, essa ginga de, vamos fazer, churrasco, festa, essas confraternizações quase que toda semana. Não é tanto assim. Então eles são mais reservados em tudo. E comparando o jornalismo de Portugal e do Brasil, o jornalismo, eu também concordo com essa linha. É mais combativo o jornalismo, por causa da própria diversidade daqui. E o de Portugal é mais institucional, mais moderado. E há coisas que aqui é possível, lá não pode. Aqui vocês, por exemplo, uma das coisas que eu observava, quando tem um caso, vocês já abrem todo o caso, lá não pode falar antes de apurar até o fim. Tem que esperar para não atrapalhar o andamento de algum processo. Você não pode entrar com tudo. Você tem um limite. E isso também eu aprendi com as outras comunidades que a gente, como trabalhou e trabalha com a federação. Existe também isso, né? A diversidade, cada país envolvido tem a sua peculiaridade, então tem os seus problemas, tem a sua... Mas o que a gente procurou fazer é ter contato com esses outros países para poder ter uma hegemonia, até da lei da imprensa, porque há países que ainda não estão assim... Regulamentado, né? Não há regulação, e outra, precisam também de mais formação, de mais apoio. Foi isso que nós sentimos indo para a área da federação. Essa necessidade de essa troca de experiências. Falando nisso, a federação, mais países, quais os países? Os países são, não sei se eu estava falando naquela hora, Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, e juntos está também Macau e Goa. Angola? E Angola. Eu não falei Angola. São os sindicatos dos jornalistas desses países e também a associação de jornalistas. E qual é, assim, a função, assim, o objetivo, né, dessa associação, dessas línguas, todos esses países todos? Exatamente, a troca de experiências, o contato entre os profissionais, e para debates, sobre jornalismo mesmo, sobre linhas editoriais. E já foi realizado, né, congressos, a gente já fez assembleias, e a gente abre para outras pessoas acompanharem. Ela foi criada em 2008, 2010 2008, 2009 em Lisboa. Antes foi um trabalho que o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo já estava com o de Angola, já estava em conversação, já sentia essa necessidade de uma entidade que reunisse os países de língua portuguesa, que a gente tem como uma língua. Sim. Mas não somos todos, não são países igualitários, são todos diferentes uns dos outros. Um está no continente europeu, outro está no africano, outro está né? Portanto, tem muitas diferenças. Acho que até perto da China tem... Macau é na China. Isso. Macau é uma parte da China não comunista, né? E fala português também. Falou, durante muitos anos eles estiveram lá, em Macau. E depois chegou aos, acho que
não sei quantos anos, Macau pediu de volta o território, deram um prazo para os portugueses, né, passarem Macau de volta para eles. E tanto que em Macau você vai as ruas, as coisas, é tudo português e mandarim, entendeu? Tem as duas línguas. Ainda resiste. Tem igual o Canadá, em francês e inglês tudo. Todo o país é obrigado a ter as duas línguas. No Canadá, sim. Então lá tem. E lá tem a AIPIM, que é a Associação de Imprensa de Português e Inglês, não é? Que está em Macau, que foi fundada por portugueses, está ali e está junto conosco, né? Foram eles que inclusive nos levaram para lá, junto com o governo da China. Nós fomos para lá em 2000, acho que foi 2010, eu não lembro o ano, mas é isso, mais ou menos. E estamos para voltar lá, para fazer outra assembleia. Então, participamos também, e foi feito alguns trabalhos de formação em Cabo Verde. E é uma entidade que existe politicamente, existe o estatuto. Nós em Cabo Verde tivemos lá reunidos para definir o estatuto, foi feito o estatuto, é tudo em ata que a gente tem, mas ela precisa agora se concretizar, não só politicamente, mas institucionalmente. Então tem que ser feito um trabalho e precisa de muito apoio. Porque, imagine, são os presidentes dos sindicatos ou algum membro que eles indicam. E a gente se reúne na medida do possível, porque reunir todo esse pessoal de todos os países tem que ter condições, tem que ter lugar. Então, a gente já fez em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, em Portugal e no Brasil. Os outros países que não têm muitas condições já é mais difícil para a gente se reunir lá. Então, normalmente estão entre esses países. Aí tem que todos, pelo menos 2 representantes de cada sindicato. Quem pode falar melhor é o presidente. O presidente da federação é Alcimir do Carmo. O Alcimir, ele é do Sindicato de Jornalistas do Noroeste Paulista agora. É um novo sindicato. Ele é o presidente atual. Ele está morando em Barra Bonita. Ele seria uma pessoa... Desculpe a sugestão. Não, que isso. Mas uma boa pessoa para falar muito mais, com mais propriedade da federação. Mas nós estamos juntos desde o começo. Ele foi a pessoa que trabalhava na FENAGE e no Sindicato dos Jornalistas e nos convidou para participar deste projeto da criação da Federação de Jornalistas. Então, no início eu fui através até do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, juntamente com o Paulo Vieira, já falecido. Era eu, Alcimir e o Paulo. E nós, os 3, fomos, desbravamos esse projeto. E depois reportávamos tudo para o sindicato. E, na atualidade, essas entidades, nós estamos congregados, nós temos estatuto, mas não temos condições financeiras. Então, é na medida do possível. E precisa ser fomentado esse trabalho, por quê? Porque ele também, não só a troca de experiências, mas também formação. A gente tem o objetivo de levar também cursos de formação, concursos de fotografia. Contrapartida, né? E a gente tem um projeto muito bacana. E o governo português não tem interesse em dar um apoio assim mais substancioso para vocês? Os governos, eles apoiam. Quando são sediados nos países, o governo sempre ajuda. Como aconteceu em Portugal, eu não posso te garantir com certeza se foi o governo que ajudou. Mas o Sindicato dos Jornalistas de Portugal fez como o Sindicato dos Jornalistas do Brasil fez. Sediou a Assembleia Geral com palestras, com debates pertinentes ao momento, à língua portuguesa, aos territórios que estão envolvidos. E a gente procura fazer um diálogo com isso. Por quê? Porque é a melhor forma de a gente também poder
uns ajudar os outros. Por exemplo, eu posso ser clara, o jornalismo em outros países, Cabo Verde é um país muito desenvolvido, o jornalismo está muito bom, já está bem avançado, já tem escolas de comunicação, mas há outros países que ainda não têm. Eles precisam de formação, eles precisam de professores, eles precisam de cursos. E tem intercâmbio entre países? Então, esse é o nosso objetivo também, é promover esse intercâmbio onde possa ter uma rotatividade de profissionais que possam fazer essas formações, porque eles estão abertos para isso. Estão abertos e necessitados, porque às vezes algum país pode não ter nem ainda uma lei de imprensa própria. Utiliza o modelo de um outro país de língua portuguesa. Para a gente situar quem está nos acompanhando, então nós estamos conversando com a jornalista, doutora Mônica Orefse Delicato, né, aqui no Pode Tudo da Polivídeo. E vamos aproveitar e ver se o nosso editor também, o Felipe, ele tem mais alguma pergunta para... Não? Ok. E, bom, era mais para situar mesmo quem está nos acompanhando. Tem mais alguma pergunta referente? Porque senão eu vou encaixar uma outra aqui. Não, tranquilo. Eu já fiz a minha variação da família lá em Portugal, que é esse entrosamento da criançada, o sotaque diferente, né, os costumes. É engraçado, tem muita história boa disso aí, dos contratempos da língua, que pensa que uma coisa é outra. Teve um jogador brasileiro, hoje ele está de comentarista no futebol, ele foi jogar lá em Portugal e ele não se adaptou, 6 meses, depois ele veio embora. Aí o pessoal tirava sarro dele, por que você não queria jogar? Pô, lá tinha que usar camisola, pô, eu uso camisola é a camiseta em Portugal, né? Então são muita piada, assim, né? Há algumas palavras engraçadas. Até fila assim, de ônibus, aquelas coisas. Para mulher não é calcinha, é cueca. Olha só, eu não sabia, é interessante. Eu cheguei lá, eu procurava calcinha, ninguém entendia. Calcinha nem existe esse termo. Cueca, se eu perguntasse, tinha. Mas é calcinha. E a cueca, ela é o quê? Cueca. É cueca. É para homem e para mulher. Cueca feminina. Ah, entendi. Interessante. É uma das coisas engraçadas que eu achei, assim. Tem outras também. Compartilhe com a gente mais algumas particularidades. Assim, às vezes eu não lembro no momento, mas no dia a dia eu vejo e falo, ai meu Deus, eles trocam tudo. Eu sei que fila é bicha. Já não é muito usada. Uma coisa que eu gostava de falar é que o português nosso, qual é a briga aí? O português nosso é arcaico, porque a gente tem a língua portuguesa da época de 1500. A gente fala palavras que já caiu em desuso para eles há muito tempo. Percebe? E eles falam assim, mas vocês estão falando como a gente falava em 1500. Que legal! Paramos no tempo. Pois eu ouvi isso também. E é verdade. Tanto, vou te dar um exemplo. Como que a gente fala que é a pessoa que vai andando na rua, assim, na calçada? Caminhando? Não caminhando, é pedestre. Ah, tá, pedestre. Lá não é pedestre, pedestre é de 1500. Puxa, como que é? Peão. Peão, pra mim traz estranheza, peão. Que diferença. Peão boiadeiro. Que diferença. Aqui vocês falam rotatória no trânsito, nós é rotunda. É igual na Itália. Tem umas coisas que... Interessante. Mas a língua latina, né, a origem, né? Tem algumas coisas que são muito parecidas, tem outras que são bem diferentes. Mas não lembro mais outras. Bacana. Essa jornalista, artista, né, como que entra assim na arte? Sempre fez parte também da sua história? Porque a comunicação você sempre gostou, né? Comecei a pintar assim, sei lá, eu falei... Relaxa. Eu quis trabalhar o outro lado do cérebro, sabe? Você começou aqui a pintura ou começou lá? Em 2009 eu comecei a pintar. Aí eu tinha uma professora de pintura que ela era arquiteta. Aí eu pintei um monte de arquitetura. Foi um dos meus primeiros quadros. Também na área de realismo, porque eu retratei o Porto. Eu fiz muitos quadros das paisagens do Porto, do casario, da Torre dos Clérigos, de coisas assim, pontos históricos. Inclusive para esse meu orientador, porque ele é um apaixonado por arte e ele queria do Porto. Então sempre eu pintava o Porto para ele.
E você tem guardado esse Tá. arquivo todo aí? Esse arquivo está na galeria dele, na galeria das pessoas que levaram os meus quadros. Ah, você deu de brinde ou foi comprado? Não, eu fiz 3 trabalhos que eu ofereci, Aham. porque eu era como aluna, né? Eu estava estudando. Depois que eu parei de fazer o curso, aí eu comecei a vender meus quadros. Eu Legal. Eu vendo. Melhor que Van Gogh, fez 800 quadros e vendeu Por nenhum. encomenda. Porque eu faço assim, por exemplo, você tem uma casa, uma quinta, né? Aqui é chácara. Você quer fazer a foto, você quer fazer um quadro daquilo. Aí eu vou lá, fotografo. Tá. Leva a foto E pra depois casa e reproduz. É verdade. O que você faz lá para se divertir, né? Já que estamos falando de trabalho, como que é a diversão lá em Portugal? Ah, lá tem praia, tem rio, a gente pode caminhar, fazer, tem barco para passear, tem aquele desporto também, tem muito desporto ali. A praia é igual às nossas ou é a praia europeia com pedregulho? Olha, Areia? não, ela tem alguns lugares que nem onde eu frequento, tem bastante pedra, que é a Praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia. Mas um pouquinho mais para frente já tá o mar ali sem pedras. Mas o mar lá é muito frio, a água é muito fria. E sabe que o verão lá são só 3 meses por ano. Né? Lá a lei do verão segue, né? O calendário. Então o que o Tem pessoal neve faz? também? Tem neve também, na Serra da Estrela, em Trás-os-Montes, alguns pontos de Portugal neva. Até no Porto já nevou que eu vi. Lá em Gaia, coisa rara, Caramba, mas nevou há uns 6, 7 anos atrás. Mas é assim, o que é legal lá, que a gente vê, é que quando é frio, as pessoas vão à mesma pra praia. Aí elas param o carro, ficam olhando o mar. Aí entram num cafezinho, tomam um chazinho pra esquentar. Chocolate quente. Mas é do carro pro lugar, porque é muito frio. Não fica no tempo, né? Para você, como que foi essa adaptação, assim? Porque não é fácil, frio, né? né? Eu sofreria Pro muito. frio foi difícil. Até hoje eu sou muito friorenta, em função de Portugal, porque no Brasil não era friorenta. Mas cheguei lá, passei tanto frio e situações que eu falava, nossa, que frio. Não mereço isso. Porque em casa é quentinho. Lá todas as casas têm aquecimento. Quer dizer, pelo menos as mais modernas, né? Tem aquecimento central. Então tem uns aparelhos que aquecem a casa toda. Você anda de camiseta de manga curta dentro de casa. Mas Falei lá isso fora. Hoje, lá em casa, falei isso hoje. Na Mas- Europa é assim, dentro de casa é camiseta, lá fora é aquele frio da. Com neve. É isso, exato. Tá nevando, mas tem vidro duplo, Isso, exatamente. tem aquecimento, é preparado para o frio, só não são preparados para o calor. É verdade. Eles estão é verdade. penando agora. É verdade. Mas Verão os é muito alemães, ruim pra eles. eles estão passando muito mal com o calor que está fazendo lá. Porque tudo é preparado para o frio. Então agora andam comprando ar-condicionado para ficar geladinho. É, isso, é gelado. Ventiladores, né? Ventiladores ninguém perde tempo, né? É ar-condicionado mesmo, porque ventiladores tomam o vento quente, né? Ar-condicionado já dá aquela. É verdade. E já o meu irmão, ele mora em Orlando, e lá, por causa da umidade do local, é ar-condicionado o ano inteiro. Ele vem viajar pra cá, continua ligado em casa, não pode desligar. Se desligar, chega lá, tá mofada a casa toda. Ah, pois é, também tem isso. Aonde não tem aquecimento, também tem muita umidade, que nem na minha cidade, que é rio e mar, é preciso ter muito cuidado, porque senão tem... Maresia também enferruja tudo, né? Aqui em Santos. Ah, mesmo é beira-mar, assim, sim. né? Mas A maresia. lá eles agora, os carros também são mais preparados para isso. São mais preparados, mas Modernizando. é uma coisa engraçada, porque então você aproveita bem o verão ali, porque é bem quentinho, Portugal é um país quentinho, mas são só 3 mesinhos no ano. Nos demais meses a gente aproveita o mar também, mas de outra forma. A gente vai caminhar, né, quando não está chovendo ou quando não está aquele vento que carrega, a gente vai caminhar na praia, tem muito lazer assim, mais voltado até para a família, sabe? Então são muitas opções. E depois, assim, conhecer Portugal é legal, porque é pertinho, tudo é pertinho. É um país que, se você considerar o tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos, né? E aí você são
acho que 400 metros, 400 quilômetros por 800. Mais ou menos isso. Quer dizer, você pega um carro, você vai conhecer o Algarve, que é o Brasil de Portugal, que é quentinho, é mais quente, as praias são mais quentes, são lindas. Ou você vai para a Serra da Estrela pegar a neve, ou você vai para Lisboa, porque é capital, ou para Cascais, que é Cascais e Sintra, é a Suíça portuguesa. Isso que eu falei, é o nosso sul aqui, né? É a Suíça portuguesa, é o clima, as casas, a arquitetura, tudo. Neve. Aí você vai para aquele lugar que é dos surfistas, a Ericeira, a Ericeira. Cada lugar, né? Tem. Que tem aquelas. O surfista que falou tem as ondas de. Nazaré, exatamente. Aí é outra coisa. E depois lá no Porto tem muitos lá para cima tem bastante castelos, o país todo tem. Os castelos medievais. Que bacana. Aí eu ia espirrar, segurei. Que lindo. Eu adoro. Que pode também, pode tudo. Pode espirrar também. Eu ia espirrar, mas eu consegui segurar. Por causa da luz ali. Então tem castelos medievais, que legal. Tem os castelos que você pode visitar, tem alguns que se transformaram inclusive em hotéis, em que você pode ficar e dormir numa cama daquelas de antigamente, toda linda, de 1500, cheirosa. já falei de 1500, já fica. Não, mas é tudo moderninho, tudo assim. Mas eles mantêm, Espanha também assim, todos eles são assim. Que bacana. É muito legal a parte medieval, eu adoro. Tem feira medieval. Na época agora de junho tem as festas dos santos, que é o Santo Antônio, São Pedro e mais um santo. As outras quadrilhas de santos aqui das os festas santos juninas. de junho, é a festa do ano lá no Porto. E tem as feiras medievais nessa época também. Aí eles pegam esses, às vezes até em lugar que é medieval mesmo. É uma quinta medieval. Então eles eles colocam os animais para mostrar como que os animais eram tratados ou como que fazia para fazer aquilo do cavalo que põe ali embaixo. Como é que ferradura. A ferradura. Então tem lá o cara que fica lá fazendo. Eles fazem umas atividades com as crianças para ensinar. Aí você vê, tem uns caras pendurados, umas prisões que eles penduravam assim as pessoas lá. Era uma prisão assim, que nem uma gaiola, pendurada na árvore, deixava a pessoa lá na árvore. Olha só. Eu nunca tinha visto. Aí eles fazem, aí é a comida, né? Vinho e aí aqueles porcos desse tamanho assim virando lá. Caramba. E você come na hora, fatiado. É igualzinho como era e as moças vestem medieval. A gente pode ir a caráter. Que cidade eu adoro. Olha, tem Tomar, tem mais de uma. E tem vários, tem Óbidos, tem Gaia, Óbidos. No cemitério? Não, Óbidos parece, mas é Óbidos. Óbidos é uma cidade, olha, é a cidade da fábrica de chocolate de Portugal. Ali também eles fazem a ginginha, que é o licor de cereja. É gostoso, hein? Então cada cantinho de Portugal tem uma peculiaridade e é muito legal conhecer. E a gastronomia deles é ótima. Você conhece coisas muito diferentes, mas muita coisa tem no Brasil. Tá. A minha avó, embora seja, a minha família é Orefes Delicato, é tudo italiano, mas a minha avó tem uma linha portuguesa. Quando eu comia o manjar com aquela calda de vinho, outros doces como aqui, torta paulista, vocês conhecem? Lá tem outro nome, né? Torta de bolacha, que é uma bolacha com tipo do pavê, né? É o pavê. Então a gente acaba até conhecendo comidas. Tem a feijoada transmontana, que é uma feijoada igual à brasileira, só que é com feijão branco. Tá. Mas é o mesmo princípio. Aí você vê que tem muita similaridade. E outra coisa, cidades daqui do Brasil, eu falo, agora eu sei por que chama isso.
Porque tem lá Porto Alegre, se entende? Repetir os nomes. Tem. Interessante, hein? Tem sim. E eles deram nomes em alguns lugares, né? Como parece que o Arraial do Cabo, foram eles que deram o nome. Olha só. Bacana. Porto Muito bom. Seguro. Pipa. Natal. Pipa. Por que chama Pipa? Porque quando eles chegaram na praia, eles viram uma pedra que parecia uma pipa de vinho. Eles falaram, tem vinho aqui. Pipa. Aquilo é uma pipa, era pipa. Que legal, eu fui em Pipa já. Muito bom. E a cidade onde eu moro, só para curiosidade, já que vocês estão... Sim. É onde eu decanto o vinho do Porto, que é onde tem as caves do vinho do Porto. O pessoal vai tudo, os turistas ali, é muito degustação. Ali tá indo de vento em popa, porque descobriram Portugal, não sei, começou a ter aquele... Portugal se preparou também, que é um país que é quentinho para os europeus, e tem todos esses lados que eu falei, tem área medieval. Eu vi reportagem sobre isso, que tem tanto europeu para lá, que os preços cresceram muito para atrair turistas, né, e receber euros, e ficou caro para quem mora lá. Sim, verdade. Eu lá, vou te dar um exemplo. O café lá, você toma por 80 cêntimos na minha cidade, em Gaia, ali do lado da minha loja. O Expresso. O Expresso. Você chega no Porto, lá na área dos turistas, você chega a pagar 2 euros. Você chega a pagar 1,5. A refeição, ela não é cara, mas nos pontos turísticos, ela dobra de preço. Então, às vezes eu estou ali em Gaia, eu vou no Porto, por algum motivo, que a gente está sempre no Porto, é só atravessar a ponte também, é uma do lado da outra, o que separa é o Rio Douro. E então, eu chego lá e vou tomar um café e eu falo, mas o senhor está pensando que eu sou turista? Eu moro aqui, eu falo assim. Na Itália também é 2 euros o ele café. Fala, por quê? Eu falei, por causa do preço. Isso é mesmo para turistas, né? Porque lá em Gaia é tanto, eu falo, aí ele, olha Pois. Mas na área de turismo, olha, é o que é. Muito bom, muito legal. Essa cidade que você falou, eu lembrei de uma que tem lá nos Estados Unidos. Ela vive no ano de 1830. Todo mundo trabalhando e funcionando ali, fazendo sapato, fazendo cerâmica. Tem um bar lá, uma loja, tipo do Empóriozinho, que ficou fechado quase 100 anos, que o filho, herdeiro, não queria aquele negócio. E ficou fechado. O dia que abriram, tá aquela cápsula do tempo ali. Olha, que muito bacana, muito legal. Todos vestidos da época. Eu fui lá 2 vezes já. É muito interessante. Eles são contratados, eles não moram ali, eles vão para casa deles, depois eles voltam de manhã cedo e vivem ali fazendo tudo. É grande, o gado, a cerca, tudo com ferramentas de 200 anos atrás. Então, em Portugal você encontra umas coisas assim que eles ainda continuam mantendo, como os tapetes arraiolos que eles fazem lá. É uma tradição deles ali. E vai acabando, porque os artesãos, os filhos, alguns seguem, outros deixam de fazer. E assim várias coisas. Morrer na cultura. Sim. Várias coisas que acabam, mas ali eles mantêm algumas coisas, né? É interessante, é um país muito rico culturalmente. É muito gostoso, é quentinho, não é tão frio como o resto da Europa. E tem oportunidades, né? Tem muitas universidades, uma das mais antigas é a de Coimbra, na Europa, uma das mais antigas da Europa. Quer dizer, eles têm um compromisso muito assim. Embora durante muito tempo teve muitos analfabetos em Portugal, hoje já se superou e há muito poucos. Que bom. E porque sempre teve essa preocupação, né, do pessoal estudar, e hoje tem essa problemática, que é os estudantes às vezes terminam um curso e não tem trabalho, não tem para todos, e eles acabam imigrando, indo para outros países. É uma pena, porque perde muitos talentos ali dentro. Sim. Parece que há alguma mobilização para trazê-los de volta, no sentido ou de não deixá-los sair, oferecendo mais oportunidades. Porque é um país pequeno, não deixa de ser um país pequenininho. Sim.
Mas tem que haver para todos, né? E perde até um pouco da cultura ficando para trás, né? Que eles vão embora, vão perdendo a tradição. As cidades, por exemplo, vilarejos, que a gente chama de aldeias, que agora tem, às vezes, 10 famílias, aí vai ficando 8, 10, 5, 1, acaba. Que pena. Lá na Itália está acontecendo isso. Sim. E tem aldeias que não tem mais moradores. Aí eles falam, se quiser, compra essa aldeia por tanto. Isso. Mas aí você tem que pôr As tudo casas por funcionando. €1. Não é qualquer um. Não é tão simples, mas parece que dá para fazer isso. Que eu vejo lá que é possível. Mas aí tem que ter muito investimento. Sim. Porque tem que restaurar. Tem. E tem prazo também para isso. Tem prazo. É um compromisso, né? A pessoa... Eles fazem uma propaganda assim que parece que é muito fácil. Isso, compre a casa por €1. Mas a é casa tá caindo aos possível pedaços. comprar casa, essas coisas. E lá também o custo de vida de Portugal, ele é alto perto da arrecadação e em comparação com os outros países. Então, eles até reclamam às vezes, por que aqui o salário mínimo é tanto, a gente paga tanto, e lá é bem maior e eles pagam o mesmo. Do produto, por exemplo. Né? Então, há também essas diferenças, né? Mas isso vai se corrigir, ou não sei. Eu nessa área não entro muito, não é a minha área. Tá certo. Então, essa temporada aqui no Brasil já são alguns dias aí, logo volta para Portugal novamente. Sim, mais uma semaninha. Segunda terrinha aí. Sim. Eu venho todo ano, às vezes venho 2, 3 vezes por causa da minha situação familiar, da minha mãe, já está de idade, então eu venho muito por causa dela, por causa da minha família toda, que eu fui com as minhas filhas, né? E a família toda ficou aqui. Praticamente Bauru, Bariri, agora já está um pouco espalhada, porque as pessoas vão mudando. As pessoas agora hoje em dia mudam mesmo, não ficam mais sempre no mesmo lugar. Migram. E bom que nessa vinda tivemos a oportunidade de prosear um pouquinho aqui. Sim, muito bom conhecer um pouquinho do outro lado do mundo aí. Exatamente, pelo olhar dessa jornalista, né? Doutora em comunicação, artista, pesquisadora também. Sim, investigadora. Investigadora. Quando precisa, a gente faz. Tem que ser, né? E a investigação foi muito importante. Me deu muita noção do rigor, sabe? Quando você vai fazer um trabalho assim, sério, né? Como uma tese ou como até mesmo uma reportagem. A gente tem que ter critérios, né? Perfeito. Quanto mais ferramentas a gente for em busca, mais desenvoltura você tem depois para desenvolver qualquer projeto. Eu penso assim, acho que tudo que a gente busca e todo o conhecimento que a gente busca, ninguém tira da gente, tá? Sim. É uma realidade. Né? E no momento que você precisa, você tem aquilo. Senão é mais complicado. E a gente agradece, né? A oportunidade de você compartilhar seu Muito conhecimento com a obrigada. gente, um pouquinho da sua vivência aí fora do país, né? 25 anos. Viajando junto com você aqui pelas suas palavras, suas falas. E apareçam por lá também, em Portugal, vão conhecer. Bora? Vão passar lá. Esse gosta de viajar. É um país muito bom. É uma coisa que ninguém tira da gente, a experiência de uma viagem, conhecer, fica para sempre ali. É muito legal conhecer outras culturas, é muito bom. E é só dar uma dopada nela para ela dormir, que eu nunca entrei em avião. 10 horas de voo. Medo de altura, mas tudo bem. Quem sabe uma hora dessa dá certo, a gente, na ousadia, nós vamos. É verdade. Aí depois nunca mais vai parar. Mas eu conheci, não sei, outro dia eu conheci uma pessoa que falou que já fez a viagem de navio para lá. Tenho medo do ar e do mar. Acho que é uma semana viajando. Que legal. E diz que é super gostoso a viagem. Depois vai parando em alguns portos, né? Inclusive acho que de África, até chegar em Portugal. E são os barcos de turismo, aqueles grandes, que saem do Brasil, por quê? Porque vai começar o verão lá na Europa, eles saem daqui. Os cruzeiros, né? Eles vão para lá. Isso. Aí então é até mais em conta, mais econômico. Já tem que ir para lá, para ir vazio. Nesta fase que eles estão saindo, porque eles aqui no verão
Tem. Isso. E lá também. Mas como o verão é numa época completamente oposta, dá para fazer isso. Então eles trabalham no verão aqui, acabou o verão daqui, eles vão pro verão europeu. E aí a viagem é super legal, diz que é super legal. Eu não sei, nunca fiz cruzeiro. Eu não fiz ainda. Ainda não fiz cruzeiro. Também não. A família já fez aí, meus parentes, é muito legal. Não sente o mar balançar. O navio eles são muito grandes e depois eles têm estabilidade, né? Isso, E é difícil, mas e muita atração o tempo todo. Pode ser que a pessoa enjoe, mas é muito difícil. Sim, é isso. E hoje em dia tem os Dramin, não é? Tem. Os remedinhos, assim, você toma e não enfim. Eu não enjoo. Eu também não, sem frescura. Bora então? Bora. Missão cumprida. Conhecemos bastante coisa aqui nova, muito legal, muitos costumes, além da profissão, aqui e lá, né? Os costumes também, muito bom. Muita novidade, muito legal, muito bom. Excelente. E sempre lembrando que quando a gente põe no YouTube, qualquer dúvida que surgir, a pessoa pode conversar e a gente passa as perguntas, as dúvidas para quem foi entrevistado para responder numa outra oportunidade. Isso aí, com certeza. Que bacana. Eu vou estar acompanhando então esse legal. trabalho. Bom, assim, porque a gente também, é claro, fica um pouco longe, não é tudo que está atualizado do que está acontecendo. Mas fiquei encantado com esses podcasts que vocês estão fazendo. Muito legal. É o que precisa. E hoje com as redes sociais, com a internet, enfim, com essa tecnologia, além das fronteiras. O mundo então ficou pequeno, né? Exatamente. Então tá bom, eu queria agradecer a sua presença e rever, né, depois de tantos anos, a gente se conheceu na adolescência aqui e prometendo então trazer outros assuntos, outras pessoas. E claro que você, numa próxima vinda ao Brasil e a Bauru também está convidada a retornar aqui, para trazer novidades para a gente aí da sua carreira e da sua estadia lá, que é bem interessante essa troca de culturas, assim, muito gostoso. Sim, e a gente lá agora na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade também podemos aí, uma hora, chamá-los aí para um podcast. Show! Muito bom. Essa rádio, ela é web rádio também? É uma rádio. Pega aqui. Ela é a Rádio Transforma. Ela faz parte de um grupo, ela tem a Revista em Comunidade, a rádio, que faz podcast também. Ela é do Porto. Sim, mas essa rádio está na internet? Legal. Rádio Net deve ter. Isso. Ótimo. Vamos acompanhar então. Sim, então tem lá também. Tem lá uns podcasts, tem pessoal que já está fazendo um trabalho assim de entrevista também, muito bacana. Que legal. O Newton. Então, depois vocês vão dar uma olhada, eu mando o link para vocês conhecer. E vamos trocando ideias. Essa é a primeira rádio em Portugal que eu vou escutar, porque eu não tenho nenhuma no meu arquivo. Eu ouço da Itália, do Canadá, da França, mas em Portugal não tem nenhuma, vai ser a primeira. Pronto. Um convite de Mônica ainda. Pronto. Legal, muito obrigada, querida, obrigada pela sua participação, muito pelo carinho de vir aqui conversar conosco, viu? Ficamos muito felizes. Lembrando para quem está nos assistindo que aqui a Polivídeo faz a recuperação da sua história, da sua memória, fita VHS, fotografia, CD, DVD, slide, digitalizo tudo para você não perder a sua história, tá bom? É só entrar em contato com a gente. E tem mais. Podcast, se você quer ter o seu próprio podcast, aqui também você tem a oportunidade. Aqui na Polivídeo, você tem esse espaço. Venha falar com a gente. E não só isso, né, Chico? Tem estúdio de fotografia, vídeos, imagens. Dá um pulinho aqui para falar com a gente, que tem muitas novidades que podemos, inclusive, te atender. Transmissões ao vivo. Exatamente. Até engasguei aqui, porque é muita informação. Mas liga pra gente, qual que é o número? Fica mais fácil. 14-99774-0770. É isso aí, você agenda uma visita para conhecer todos os serviços que nós temos aqui para, ter uma oportunidade, quem sabe você estar aqui no nosso lugar entrevistando quem você quer também. Exatamente. Então tá bom, encerramos por hoje e até o próximo. Até mais, um forte abraço, tchau, tchau.